Então chegamos ao terceiro vídeo dessa série de kits de pulseira. A de hoje eu confesso que é a minha preferida. Eu gosto muito dessa técnica, gosto muito de produzir esse tipo de pulseira. Eu já fiz uma volta, duas, três, até quatro voltas, nunca fiz além disso, mas já fiz até quatro voltas e fica assim realmente sensacional. Essa pulseira é conhecida por pulseira Shanlu, que foi a marca, né, que popularizou essa peça. E hoje o que eu vou te mostrar é isso, como produzir essa pulseira com o fechamento mais próximo do tradicional possível. O fechamento tradicional mesmo da Shanlu é diferente, ela tem um botão que é diferente, tal, mas hoje eu vou te mostrar como fazer isso em casa. Como fazer com materiais que provavelmente você já tem no seu ateliê. Eu sou o Pedro Orofino, aqui eu te ensino a fazer bijuteria de qualidade, com acabamentos sensacionais, para você conseguir agregar cada vez mais valor às suas peças e oferecer um produto cada vez melhor para os seus clientes. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve e ativa também as notificações para você receber uma mensagem toda vez que postar vídeo novo. Eu ainda vou preparar algumas outras séries complementares a essa e provavelmente vou trabalhar agora com brincos e colares, ainda nessa pegada das pulseiras, mas aplicando para outros tipos de peças. Então ainda vai ter um complemento desses três vídeos que a gente já trabalhou agora. Então vamos lá para a nossa lista de materiais. Eu vou usar o tear, que eu já usei aqui em alguns vídeos. Interrompendo o vídeo rapidinho para eu falar sobre o tear, tá? O que eu estou usando é esse, ele vem desse jeito quando a gente compra. Mas eu sei que esse ainda é um material um pouco difícil de encontrar por aqui. Já tem alguns outros que são diferentes, tá? Eles são assim, tem uma estrutura metálica, aí tem dois bastões de madeira que você passa as linhas por ali, mas você também tem como produzir um tear em casa. Você tem como pegar uma caixa desse tipo ou uma outra, caixa de papelão, tanto faz. Você prende com fita, passa os seus fios por aqui para você poder trabalhar com a agulha aqui na parte de dentro da caixa. Então, tem como fazer a técnica mesmo que você não tenha um tear. Aí é uma questão de criatividade mesmo. E caso você queira que eu grave um vídeo te ensinando a transformar uma caixa em um tear, bota aqui nos comentários que eu gravo. Esse é um fio de algodão. Você pode usar vários fios, tá, para fazer essa técnica. Eu estou usando fio de algodão marrom para imitar um pouco o efeito que dá o fio de couro. E aí, para tentar fazer ainda melhor esse efeito do fio de couro, eu vou usar um pouco de cera de abelha. Isso também é opcional, tá? Só para você ter uma noção aqui da diferença. Essa parte do fio eu já passei um pouco de cera de abelha e aqui não. Então dá para ver um pouco que a textura muda, o brilho muda. Linha de costura, eu estou usando a linha, olha, linha de nylon 60, 100% poliamida. A linha de costura que geralmente usa para máquina industrial reta. Eu gosto de usar a 60, tá? Vocês vão ver que também tem a 40. A 60 eu acho que tem uma espessura bem legal e você consegue trabalhar bem na agulha e também consegue trabalhar bem no espaço que tem o furo da miçanga. Vou usar a miçanga torro dourada. Vou usar as miçangas da Miyuki, half tila, né? Ou a meia tila dourado. Essa daqui também é uma miçanga da Torro, azul fosco. Se você não quiser usar as tilas, não tem problema, usa só as miçangas redondinhas e aí você consegue fazer muita coisa, muitas padronagens. O que importa mesmo aqui para esse vídeo vai ser eu te mostrar a técnica. Tesoura e essas agulhas aqui, elas realmente são muito boas. Eu acho que são as melhores agulhas para trabalhar com esse tipo de projeto, que são as agulhas extra finas da Miyuki, tá? Por que isso? Porque a gente vai precisar passar a agulha várias vezes dentro de uma mesma miçanga. E aí, se você estiver trabalhando com uma agulha normal, você vai ver que você não vai conseguir passar muitas vezes. Às vezes, dependendo da miçanga que você estiver trabalhando, você não consegue passar nenhuma vez. Então, essas agulhas extra finas da Miyuki são as melhores opções para esse projeto. E é isso. O primeiro passo é montar o tear. Então, eu vou montar de uma forma que eu já mostrei aqui também no canal antes, mas eu vou passar bem rapidinho aqui, sem muitos detalhes, para vocês verem como que usa esse material. Eu peguei aqui 1,15 m do fio de algodão marrom, já passado a cera de abelha. E aí, ó, leva até chegar na metade,
Quando chegar na metade, encontra com as pontinhas e você vai chegar aqui, olha, em mais uma metade. Essa metade a gente vai encostar mais ou menos aqui no meio do tear, levar até a parte de trás onde tem o gancho e aqui eu vou fazer um nó. Ó, é mais ou menos aqui, vou fazer um nó simples mesmo, nada aqui muito sofisticado porque ainda não é acabamento. Isso aqui é só para prender no aparelho. A gente prende e aí já vê mais ou menos qual vai ser o tamanho que vai trabalhar. Passando aqui pelo meio, chegando aqui, encosta, faz a mesma coisa, vira, preciso de um nó aqui. Aí agora sim a gente passa um nó aqui, tá? Não dá para desmontar mais desse jeito, senão a gente perde onde é a tensão do fio. Esse fio ele tem que estar tensionado, mas ele não pode estar muito tensionado. Senão ele fica muito desconfortável na hora de usar. Ele tem que ficar algo desse jeito, olha. Que a gente abaixe, mas ele volte para o lugar. Vou apertar só mais um pouquinho. E agora sim tá perfeito, ó. E aqui eu vou fazer mais um nó. Que essa tensão agora ela tem que ficar até o final do projeto. Agora a gente vai começar a passar as primeiras contas e aí eu vou te mostrar aqui que é um detalhe bem importante, que é como começar e onde começar. Nessa minha haste metálica, eu já fiz uma marcação com caneta aqui e uma marcação aqui, que esse é o tamanho que mais ou menos eu faço todas as minhas pulseiras. Eu vou fazer um pouquinho além hoje, porque essa provavelmente vai ficar para mim, não sei ainda. Então vou fazer um pouquinho maior do que eu estou acostumado a fazer. Linha, a gente vai usar bastante, tá? Não precisa ter medo de ficar com muita sobra, porque essa técnica usa bastante linha mesmo. Eu estou tirando aqui um pedaço que deve ter uns 2 metros mais ou menos, que dá para emendar. Se faltar linha, tem como emendar. Mas é um pouquinho chato esse processo de emenda nessa técnica. E a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, achar a ponta da linha e a gente vai fazer um nó, tá? Nessa técnica não precisa passar a linha desse jeito, como já tem um vídeo aqui mostrando, que eu passo várias linhazinhas aqui. Para essa técnica que a gente vai fazer hoje, não precisa, porque vai ser uma quantidade de miçanga bem menor. Tá? Então eu vou escolher aqui o lado direito do fio, vou pegar esse lado aqui direito, vou fazer um nó simples. E aí você pode deixar, olha, um pedaço bem considerável de fio de sobra, que esse fio a gente vai usar para fazer o arremate do acabamento. Fazer mais um nó simples e mais um nó simples. E aí, essa partezinha aqui de sobra de fio a gente vai deixar para trás mesmo e vai começar a trabalhar com o fio que está na agulha agora. E para começar, vamos pegar 2 miçangas da Azul, passar por baixo dos fios, olha, levar essa linha toda até o outro lado. E agora a gente volta com a agulha por cima do fio marrom, por dentro das miçangas azuis. Tomando sempre o cuidado com duas coisas. Não passar a agulha dentro da linha que já está nas miçangas e não passar a agulha dentro do fio, que é o fio de base da pulseira. E aqui eu vou passar mais 2 só. E a próxima passada já vai ser com 3. Mais uma vez, passando por cima do fio, dentro das miçangas, por cima do fio, sem passar a agulha por dentro de nada além das miçangas. Agora eu já vou para 3 miçangas da Azul, que a ideia
é fazer um movimento crescente para esse fio ele simplesmente não chegar do nada e abrir. Então eu gosto de fazer esse movimento mais devagarzinho mesmo, que ele fica mais suave e no final eu acho que tem um acabamento bem melhor. Porque quando entrar as tilas, elas são miçangas maiores, né? Então a gente precisa de mais do que esse espaço aqui de fio para trabalhar. Então a gente vai aumentando gradativamente, que fica uma transição mais suave. Quando chega aqui no final, né, a gente ajeita, caso a linha tenha saído um pouco do lugar, é só dar uma ajeitada com a agulha mesmo. Aqui a gente já força um pouco a tensão da linha, mas sempre que a gente está fazendo esse movimento crescente, quando vem a próxima fileira, a de baixo ela dá uma ajustada, tá? Então estou fazendo mais uma de 3 miçangas. Essa é uma peça que você pode usar qualquer tipo de miçanga. A única coisa que tem que prestar atenção mesmo é a agulha que você está usando, se essa agulha vai conseguir passar dentro das miçangas. Fora isso, pode usar qualquer miçanga. Miçanga tradicional, miçanga da Preciosa, Délica, da Miyuki, as redondinhas da Torro, não importa. Qualquer uma vai ficar com resultado bom. Então é uma técnica bem legal para trabalhar. Agora eu vou colocar 4. E a gente tem que lembrar também que essa parte aqui de baixo, se não tiver muito desenho, se ainda não tiver muita padronagem, não tem problema, porque geralmente é a parte que fica para baixo, né? Então não aparece tanto esse desenho. Por isso que essa construção aqui, ela é bem importante que você faça considerando isso, que a sua padronagem ainda não começa aqui embaixo. Essa parte ela ainda vai ficar aqui assim no seu braço. Quando começa a chegar mais ou menos nessa altura, é que a gente precisa ter já o desenho sendo formado. E aí, dependendo da miçanga que você estiver trabalhando, ela vai ter um tamanho específico, né? Aqui eu sei qual é o tamanho dessas, mas eu gosto sempre de confirmar o seguinte: se eu vou conseguir passar 2 ou 3 miçangas da tila. Aqui eu já conseguiria passar 3, ela só ia abrir um pouquinho mais. Então vou fazer o quê? Vou passar mais uma fileira de 4 miçangas e a próxima eu já começo a trabalhar com as tilas. Então só lembrando, aqui olha, tem 2 fileiras com 2 miçangas, 2 fileiras com 3, 2 fileiras com 4. Agora eu vou pegar uma miçanga ainda da azul, uma tila e uma miçanga da azul. E aí pode ser, olha, que volte a ficar um pouquinho menor. Não tem problema. É só aqui não tensionar tanto essa passada a segunda passada da agulha por dentro das miçangas, que não vai fechar. Vou tentar fazer aqui, olha, bem devagar. Ela tá segura, mas não vai fechar. E agora a gente passa uma tila e vai passar por dentro do furo da outra tila que já está na pulseira. E aqui a gente vai botar mais uma. E aí passa a agulha por baixo dos fios. Ajeita tudo. E continua o trabalho. Agora a gente já vai precisar, ó, abrir um pouquinho mais só esse fio de base, porque as tilas são maiores do que essas azuis que eu estou usando. E a gente vai voltar passando por dentro dos furos das tilas, tomando cuidado para não pegar a linha que já está lá dentro, nem a linha marrom. Aqui já pode tensionar um pouquinho mais. E agora a gente vai fazer o quê? Vai passar por baixo do fio, por dentro da primeira tila. Aí agora a gente coloca uma tila. Passa por dentro da outra que já estava
e por baixo do fio. E aqui a gente já começa a ver o desenho do padrão que vai formar. Agora a gente volta pelos mesmos furos e pode tensionar bem essa linha. E agora a gente vai fazer como foi o início desse primeiro desenho. A gente vai passar uma miçanga por dentro da tila, mais uma miçanga e por baixo do fio marrom. E agora a gente volta tudo. E aí a gente vai fazer o quê? Vai colocar 4 da azul, passa de novo por dentro de todas elas, e eu vou colocar mais uma fileira de 4 azuis. Já está aqui passada a segunda fileira de 4 miçangas, e caso você queira agora repetir esse padrão, fica uma peça bem legal. Eu já fiz muita peça assim, dá um resultado bom, mas eu vou adicionar uma outra figura aqui, né? Então a gente já tem a primeira figura feita com as tilas, eu vou fazer uma segunda com a torre. E aqui eu tô com 4, né? 4 miçangas. Agora eu vou subir mais uma miçanga. Então eu vou fazer 2 da azul, uma da dourada, 2 da azul. E aí eu vou ter que abrir um pouquinho mais o fio, que como nessa daqui de baixo ele já abriu um pouquinho e depois já fechou, eu vou manter a mesma coisa. E com número ímpar também, essa segunda figura que eu vou montar aqui vai ficar melhor. E agora eu vou colocar uma azul, 2 da dourada, 3 da dourada, desculpa, e uma azul. E agora que a gente já está na segunda fileira de 5, olha como a primeira fica mais alinhada. E agora eu vou fazer igual a fileira de baixo. 2 da azul, uma dourada, 2 da azul. A partir daqui eu vou repetir todo esse desenho. Então eu vou colocar duas fileiras de 4 miçangas azuis e vou repetir a partir daqui, olha. Uma azul, uma dourada da tila e uma azul. E vou repetir esse desenho todo, depois fazer mais 2 fileiras de 4 miçangas quando chegar no final, fazer esse desenho e depois voltar para o desenho de baixo. Assim a gente vai ficar com um desenho intercalado e eu acho que a composição vai ficar muito boa. Essa composição eu nunca fiz, fazendo aqui pela primeira vez, já mostrando para vocês. Então, se der certo é porque você está assistindo esse vídeo, se não deu certo é porque não rolou. Um detalhe muito importante para essa peça é que todas essas passadas aqui da linha, o ideal é que ela fique assim o mais certinho possível, o mais paralelo possível ao fio. Por que isso? Porque como esse fio, né, ele fica exposto, como isso faz parte da composição de cor da pulseira, quanto mais certinho você fizer, mais homogêneo vai ser o seu resultado final. Então agora eu já vou começar a fazer de novo essa parte daqui de baixo, e agora é só fazer as repetições, finalizando um desenho, adiciona 4 miçangas da que você está usando aí como cor de base, e é isso, é fazer essa repetição. Eu vou continuar aqui um pouco mais e já volto para mostrar como que está ficando o resultado dessa peça. Bom, gente, já cheguei aqui, olha. Como eu falei para vocês, né, eu faço as marquinhas onde eu sei mais ou menos que é o tamanho das peças que eu costumo fazer. E olhando de cima, olha, eu já estou chegando na minha última marquinha. Então aqui eu só vou fazer mais uma repetição dessa parte que usa as miçangas tila e já vou fazer esse acabamento. Então ainda vou ter mais isso daqui só para crescer. Vai passar um pouquinho dessa minha linha, mas não tem problema, porque eu já coloco ela aqui marcada com um desconto mesmo, tá? Então, vou continuar aqui e quando chegar na parte do fechamento, eu volto para te mostrar como que é. Chegando aqui no final, passei, né, as minhas últimas 2 miçangas e ó, tô com o fio solto. Aí o que a gente vai fazer? Quando faz esse retorno, a gente agora vai virar, ó, e vai passar por baixo, de novo, tá? Dentro dessas 2 miçangas que a gente já colocou. Então, vou passar assim,
dentro das duas miçangas. Aí agora, olha, a gente já desvira o fio e faz a mesma coisa. Puxa, leva o fio todo lá até o final. E agora a gente faz por cima do fio marrom, por dentro das miçangas azuis, como se estivesse finalizando a passada tradicional. Tá? Então aqui a gente já tem duas laçadas prendendo essas miçangas. O que a gente faz agora? Eu vou fazer um acabamento só nesse fio marrom para não ficar direto assim na miçanga. Então, olha, o fio está vindo por cima, né? Eu passo a agulha por baixo do primeiro fio marrom só e levo lá até o final. E agora o fio vindo por cima do fio marrom desse lado, eu vou vir com a agulha por baixo só dele. E assim eu vou fazer algumas vezes essa mesma passada, tá? Então, de baixo para cima, de baixo para cima. Na segunda passada, a gente faz daqui aquela tensionada no fio, para prender bastante. E eu faço isso umas 4, 5 vezes, só mesmo para ter um acabamento mais interessante. Assim já está legal. E agora a gente pode fazer um nó simples. E o que eu gosto de fazer é mais um nó simples. E está pronto. Esse finalzinho de fio, ele ainda vai existir, tá? Não corta rente aqui agora. Deixa ele com um pedaço bom aqui de uns 20 centímetros. Agora a gente vai, olha, lá para baixo, para aquele primeiro fio que a gente deixou de linha, né? Aquele primeiro pedaço de linha que ficou. E a gente vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez ali em cima. Bom, já fiz então o acabamento aqui embaixo e lá em cima. E agora a gente pode soltar a pulseira do tear. E olha como ela ficou bem esticadinha, sem torcer. Isso é mesmo por conta da tensão que a gente vai fazendo. E ó, ela tá maleável, não tá super rígida. E tá aí. Como vai finalizar agora? Tem algumas maneiras aqui que a gente pode finalizar essa peça. Mas antes disso, tem uma coisa que tem que ser feita independente da maneira que você for finalizar. A gente não ficou com esse pedacinho de linha sobrando? É porque agora a gente vai fazer um nó simples aqui com todas essas linhas juntas, tá? Tanto a linha de base quanto a linha da costura. E aí a gente vai jogando, olha, bem rente o nó, vou puxando com esses dedos de baixo, eu vou puxando o fio e não vou deixando o nó sair lá de cima, lá do lugar que eu quero que ele fique. Isso é importante para o seu nó não acabar aqui e ficar com um espaço de fio ali que não precisa. Então, deixar o mais rente possível te dá um acabamento melhor. E aí a gente pode apertar bem esse nó, não precisa de mais nó, um só já é o suficiente para segurar tudo direitinho. E aí o que você pode fazer é puxar, ó, primeiro um fio, depois o outro, depois a linha. E agora sim, essa linha você pode fazer um corte super rente, que ela não vai mais soltar. Se quiser pingar um pouquinho de cola aqui, fique à vontade. Como vocês já sabem, eu não gosto de cola. Então vou deixar desse jeito mesmo. Do outro lado fazer a mesma coisa. E agora você tem, né, algumas opções para fazer de acabamento aqui para o fechamento da sua peça. Você pode passar os fios, né, cada um para um lado aqui, cruzado, e fazer o macramê, que já tem vários vídeos aqui ensinando a fazer esse tipo de acabamento. Você pode usar aquele metalzinho, né, que fecha aqui, que tem uma argolinha, e colocar os fechos.
ou você pode fazer do jeito que eu vou te ensinar, que é um jeito diferente, que é muito legal assim, porque além de tudo usa um material alternativo que é o botão. Eu gosto bastante desse fechamento. E como que é? Eu estou pegando aqui um botão de 4 furos, mas se você tiver o de 2 também fica bom. Eu acho que é até melhor, na verdade, o botão de 2 furos. E aí a única coisa que eu não acho legal é um botão muito pequenininho. Eu aqui estou usando o botão médio porque é o que eu tinha aqui em casa, então é esse que eu tenho para usar. Mas o legal seria se fosse um botão um pouco maior do que esse, tá? Então a gente vai medir, olha, mais ou menos 2 centímetros aqui, 1 centímetro e pouquinho, e aí você marca e vai fazer um nó simples. Estou marcando aqui, então eu sei que o meu nó não pode andar dessa marcação. Você vai puxando bem devagarzinho para não sair do lugar. E ó, chegou. Aqui que eu preciso que ele fique. É sempre legal dar uma puxada extra em cada fio separado. E aí a gente leva o botão até lá e faz mais um nó para segurar esse botão no lugar. Não precisa ser nada muito apertado aqui agora, porque tem que lembrar que esse botão ainda vai passar por dentro de uma alça com esse mesmo fio. Então se tiver alguma folguinha, é bom, tá? Não precisa ser super justo. E aqui com o próprio botão a gente consegue ir acertando, deixando ele bem firme. E aqui já está legal. Vou cortar deixando uma sobrinha aqui pouca de fio, mas vou deixar uma sobrinha. E aí aqui sim, como esse fio é o de algodão, eu não vou ter opção a não ser colocar uma gotinha de cola. E aí vamos lá. Agora a gente já começa a medir a pulseira para ver onde vão entrar as alças. E aí, como eu estou fazendo essa pulseira que provavelmente vai ficar para mim, eu sei que aqui vai ser a primeira alça e depois outra. Esse tipo de peça, se você estiver fazendo sabendo o tamanho, né, do punho da sua cliente, beleza. Agora, caso você não saiba, você tem que pensar que pode ter uma folga, pode ser que fique apertado. Então é bom você oferecer tamanhos aqui. Como a gente não está trabalhando com corrente, a gente faz o quê? Coloca alguns nós fazendo umas alças para a pessoa ter a opção de regular na altura que quiser. Aqui eu vou fazer 2 alças, 3 no máximo, e a gente já finaliza. Se você quiser colocar também algum acabamento aqui, alguma coisinha para fazer um acabamento, dá para colocar. Mas olha, desse jeito que tá, eu já consigo fechar em mim no primeiro, né, na primeira alça aqui. E se eu quiser ela um pouco mais folgada, eu fecho na segunda, tá? Então, vamos embora cortar e finalizar a peça com essas gotinhas de cola que eu falei. Vou só botar aqui para vocês verem como fica. E aqui, olha, essa alça de sobra, ela fica também como um detalhe da peça. E tá lá a pulseira finalizada do jeito que eu queria, com bastante dourado, um pouquinho de azul e esse marrom, que eu acho que faz uma composição bem legal. Por isso que eu escolhi essa cor de botão também, tá? Se você quiser usar botões metálicos, botão de madrepérola, fica também um acabamento super interessante. Eu usei essa cola AT6000 da Deck Bond, porque ela faz um acabamento que fica como se fosse uma película plástica depois que seca e que também é à prova d'água. Eu gosto bastante dela, apesar de usar pouco, mas para esse tipo de peça, né, que eu escolhi fazer com fio de algodão, que ele não sela por não ser de plástico, essa cola é uma opção bem legal, é fácil de achar, e esse tubo aqui rende bastante, o de 110 gramas, mas tem também um tubo menorzinho, tá? Então fica aí a dica da cola para usar para esse tipo de acabamento.